Aí a nossa segunda chave é pense ganha-ganha. A história disso é muito engraçada, porque os meus filhos, eles estudam numa escola que ela é premiada pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Não tem muito a ver com uma questão de ser muito bem-sucedido na vida, é claro que isso implica, mas sim de pensar em comunidade, né? De ser um bom líder, de ser uma pessoa que está à frente, uma pessoa que consegue conectar pessoas. E um dos pilares é o pense ganha-ganha. E o que é o pense ganha-ganha, gente? Pense ganha-ganha, ele não é uma técnica, mas na verdade ele é uma filosofia completa sobre a interação humana. E esse pense ganha-ganha, ele não está falando só das relações de trabalho, ele está falando de qualquer relacionamento que você tenha. Então, por exemplo, no seu relacionamento amoroso, né? Não sei se você é casada, se você não é, mas vamos supor que você tem um relacionamento amoroso. Vou falar hoje da avó de uma amiga minha. Ela postou, infelizmente, a vozinha dela acabou falecendo, e é que seja uma homenagem para ela. E ela estava falando sobre o marido dela, que ela nunca, a neta dela nunca ia encontrar um marido tão bom quanto o que ela teve, que enquanto ela lavava a louça, ele tocava violão para ela. Isso é um pense ganha-ganha, né? Eu ganho quando você lava a louça para mim, você ganha se eu toco violão para você. Então, até arrepiei. Então, esse é o pense ganha-ganha, né? A gente não tá falando de valores financeiros, a gente tá falando de qualquer valor que você tenha para oferecer. Às vezes, o valor que você tem para oferecer é uma escuta, às vezes o valor que você tem para oferecer é um conhecimento extra, às vezes o valor que você tem para oferecer é uma indicação de um profissional, né? Então, isso é muito importante. A gente olhar para essa interação humana, onde ambas as pessoas devem sair beneficiadas das relações. Isso é extremamente importante. Então, esse hábito de pensar ganha-ganha, ele acaba sendo uma porta de entrada para a empatia, para entender o outro lado antes de querer que o nosso lado seja compreendido. E assim a gente consegue chegar num acordo em que ambas as partes saem ganhando. Então isso é extremamente importante nas nossas parcerias profissionais. Então eu vou entender a necessidade do próximo e chegar numa maneira de que ambos, eu e ele, a gente ganhe, né? E isso vem de muito antes dos trabalhos remunerados, né? Quando a gente fazia trocas de alimentos. Então eu precisava de leite, o outro já tinha trigo moído, ele me trazia o trigo, eu entregava o leite. Isso é pense ganha-ganha, né? Então é uma troca de favores por ajudas e serviços, e essa é a forma mais primordial deste pensar ganha-ganha. A troca, ela existe desde os tempos das cavernas e isso vai durar para sempre, porque é uma relação benéfica entre o ser humano. E pensar dessa forma mostra muitas coisas sobre você. Então, só de você pensar nisso, você ter esse olhar, isso já faz com que o outro, a pessoa com a qual você está interagindo, já veja em você que existe uma mentalidade da abundância, que é o que diz que você já sabe que existe muito para todos. E você só sabe disso se você não tá nessa escassez, nessa insegurança. Senão a gente fica inseguro, né? A gente fica com medo da gente fazer uma parceria com um acupunturista e de repente ela ser melhor do que eu, ela atender mais pacientes do que eu, né? Isso é uma mentalidade de escassez. Maturidade, né? Então a maturidade, ela vai ser o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Então é quando eu tenho coragem, eu posso ir mais longe, mas eu te considero muito, por isso não vou atravessar os seus limites, não vou transpor, não vou interferir no seu tratamento. Isso é um pensamento ganha-ganha. Isso também fala sobre caráter, né? Porque quando a gente pensa no caráter, né? Quando uma pessoa tem caráter, ela nunca vai tirar vantagem do outro, né? Ambos tiram vantagem juntos de uma determinada situação e, claro, sempre vai ter alguém que vai ser beneficiado no final. E isso vai gerar você com o seu parceiro uma relação de confiança e é extremamente importante. Então, essa relação de confiança, ela é extremamente importante para os nossos trabalhos, para as nossas parcerias. Então, sempre que você for se relacionar com alguém, pense primeiro como ele pode ganhar na relação, antes de você pensar em como é que você também vai ganhar. Então, quando eu fiz o meu primeiro contato com um parceiro, o que eu fiz foi, na verdade, referenciar pacientes para ele. Então, eu comecei a mandar pacientes para ele, porque eu sabia que o trabalho dele estava de acordo com aquilo que eu acreditava. E depois, eu falei, olha, esse aqui é o meu trabalho, né? Porque ele não sabia como era o meu trabalho. Só eu conhecia o trabalho dele. Só os meus pacientes que falavam, enfim. E aí, quando a gente se conheceu, deu um match completo. Porque ele já me conhecia, a gente tinha estabelecido essa relação de confiança. E eu já disse para ele, você pode confiar em mim, eu estou do seu lado. Eu estou te mandando as minhas pacientes, pessoas que me escolheram
para você porque eu sei que o seu trabalho é bom. Isso gera uma relação de confiança, tá? E aí, quais são alguns exemplos de parcerias do ganha-ganha? Né? Então, unir medicina chinesa e ocidental para melhorar os resultados e tornar, por exemplo, a clínica reconhecida, trazer mais pacientes. A troca de pacientes é uma relação ganha-ganha. Troca de divulgação também é uma relação ganha-ganha. Então, às vezes, você não vai poder fazer uma parceria com a sua manicure, mas ela pode falar do seu trabalho para os clientes dela. E você falando dela para as suas clientes. Eu tive, durante muito tempo, uma parceria com uma profissional que fazia depilação a laser. Né? A gente não tinha uma parceria dita ali, mas ela me mandava pacientes e eu mandava pacientes para ela, né? A gente ganhava muito, se beneficiava muito, porque eu sabia que isso era importante para as minhas pacientes, sobretudo aquelas que tinham hirsutismo, que é uma condição que os pelos crescem em locais que são inadequados e que isso não tem uma regressão, a gente só consegue se livrar desses pelos e a partir de então começar o tratamento. Então vejam que às vezes a parceria tem lugares onde a gente nem espera, né? A gente nunca imagina que pode fazer uma parceria. Eu vi uma parceria muito legal de uma clínica de reprodução humana, né, uma médica que faz acupuntura para fertilidade. E ela fez uma parceria com uma fábrica de sucos, que fazia então sucos para ela, sucos que eram voltados para essa questão da fertilidade. Então, olha só quantas possibilidades que a gente tem. Às vezes a gente fica presa num profissional ou outro, mas essas parcerias, elas são inúmeras e você sempre se beneficia. É o que eu falei, quem não é visto não é lembrado. Quanto mais parcerias eu tenho, mais eu consigo me desenvolver.